Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Ribas em Movimento, onde nós vamos conversar e trabalhar um pouquinho sobre a mulher e a pandemia. Esse fenômeno material, social devastador que afetou a todos, o mundo, mas principalmente a mulher e a sua condição de mulher. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta, da historicidade e do protagonismo de todas nós mulheres. E também de todos aqueles que estão nessa caminhada conosco. Se inscreva no canal, toca o sininho, compartilhem, comentem, deixem sugestões para os próximos vídeos, para que a gente possa chegar ao maior número de mulheres, porque juntas somos mais fortes. Esse momento de isolamento, confinamento da mulher, de todos, mas principalmente da mulher, foi muito pior para nós aqui no Brasil. Nós sofremos uma crise de falta de estratégia por parte dos governantes. Para o governo federal, o isolamento, o confinamento da mulher é conivente, porque para ele é o seu lugar considerado o seu lugar natural. A mulher, para ele, segue essa lógica. Fica aqui conosco, né, nesse vídeo até o final, que vamos falar muito sobre os movimentos sombrios que essa pandemia trouxe na vida da mulher e principalmente na vida da mulher que não pôde nem se isolar dentro de casa, que tinha que sair, correr todos os riscos para buscar o seu sustento e o sustento dos seus filhos. 2020 é o ano que vai ficar na nossa memória, porque ele vai desde as perdas das pessoas que a gente mais ama, até as milhões de facetas das violências, em todos os sentidos. Aí ela volta de forma mais sombrio, dentro das nossas casas, no isolamento, no confinamento e todas as contradições e os desafios dela. E também, além de tudo isso, nós vamos ter um outro lado, que para mim foi positivo, que é o lado que as mulheres trabalhadoras, porque a mulher trabalha 20, 30, 40, 60 horas, né? Além de ter a casa, além de ter os filhos e todas as suas outras atividades. Esse ano de 2020 foi um ano que valorizamos a vida acima de qualquer coisa. O nosso medo de morrer, ele estava presente todos os dias. A gente mal saía para ir no supermercado comprar a comida e já voltava. A gente não enxergava o perigo, mas sabia que ele era material e real, porque ele estava levando o que era mais sagrado de todos nós, que era a vida. Tivemos também um outro desafio muito grande, que foi o desafio das mulheres para se isolar e se cuidar e se proteger. Porque a sobrevivência exigia que elas estivessem trabalhando na informalidade para poder cuidar da alimentação dos seus filhos. Não esqueçam que mais de 60% das famílias brasileiras são gerenciadas por mulheres. A nossa casa, gente, durante a pandemia, ela se tornou o mundo. Porque para dentro da nossa casa, a gente teve que trazer todas as nossas rotinas da racionalidade do trabalho, das nossas vivências, das nossas experiências. A gente fazíamos festas de aniversário online, criamos uma bolha de proteção dentro de nossas residências. Uma forma de aprendizado em todos os sentidos. Tivemos que aprender a trabalhar home office. Tivemos que trabalhar com as TIs, de elaborar a nossa própria profissão. Para a mulher isso foi mais fundante, porque além dela trazer a racionalidade do trabalho para dentro de casa, ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha que lidar com toda a organização do trabalho doméstico. Era uma jornada de trabalho muito árdua para a mulher. Todos esses desafios que a pandemia trouxe para todos nós, e principalmente para as mulheres, ele não veio sozinho. Ele veio carregado de muitas contradições. E principalmente as contradições machistas, patriarcais, capitalista, racista e, acima de tudo, extremamente opressor.
Eu vou trazer aqui a questão da violência, os dados da violência na época da pandemia. Sabemos que tem os 5 tipos de violência a partir da Lei Maria da Penha, que é a violência física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Mas quando a gente fala em violência da mulher, o que a gente já vem na nossa cabeça? A violência física. Mas não. Tem outras violências que são tão mais graves e têm um efeito na vida interna, emocional, psicológica da mulher que afeta toda a sua vida. Então, assim, quando a gente fala da violência psicológica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, aquela mulher é louca. E o companheiro, o homem, reforça tanto isso para a mulher, que ela é louca, e faz com que as outras pessoas acreditam que ela é louca, que ela acaba acreditando que ela é louca. Sendo que isso é uma das ferramentas que o machismo se utiliza para ter o controle e o mando e obediência para com a mulher. Nesse sentido, a mulher vai ficar desconfortável, ela vai perder a sua coragem de denunciar, porque com a pandemia, a mulher ficou mais tempo com aquele companheiro, marido, eu não sei, e muitas vezes o agressor, impedindo a mulher, muitas vezes, de até fazer qualquer tipo de denúncia. Porque, para vocês terem uma ideia, dia 26 de fevereiro foi o primeiro caso de pandemia no Brasil. Dia 4 de março, nós já tínhamos 50% de casos de violência doméstica. O fato do homem estar em casa com a mulher lhe deu o direito machista de controle, de dominação, de ditar as regras. E a mulher não aceitava, ocorria todos os tipos e formas de violência. Nós temos também uma outra violência que é muito significativa, que é a violência sexual, que nada mais é que o estupro conjugal. Porque até pouco tempo, a mulher devia favor sexual ao marido. Ela tinha que fazer sexo a hora que ele quisesse, não a hora que ela quisesse. Esse estatuto caiu, mas culturalmente não caiu. E reforçada por todas as políticas atuais, machista, controladora, conservadora, isso enfatiza muito mais. No nosso imaginário, na cultura, a mulher é como se ela tivesse obrigação de ter relações sexuais com o homem. Todos esses efeitos dessas várias formas de violência, correlacionado com as contradições que a pandemia trouxe, tem afetado de forma específica a saúde mental da mulher. O que significa isso? Significa que a mulher vai perdendo a sua autonomia de gerir e gestar as suas coisas. Mesmo dentro daquele mundo de organizar a vida, de se exercitar ou de respirar. Organizar formas para respirar e seguir em diante e ter esperança. Porque uma das coisas que a gente mais viu nessa pandemia é escolher qualquer coisa que nos dava esperança. Então é criar essas rotinas de esperança que a mulher fez. E mesmo assim, os dados estatísticos do Hospital Psiquiátrico de Clínicas de São Paulo diz que 40% das mulheres sofreram de depressão. Mais de 35% das mulheres estão sendo afetadas pela ansiedade. Sem contar os outros transtornos mais ameno de estresse, né? Dessa vida anormal, contraditória, machista, opressora e opressora de todos os sentidos. Porque a opressão não veio só nesse âmbito. Ela veio no âmbito do desemprego, porque a mulher, em relação ao homem, foi a que foi mais desempregada. 30% das mulheres ficaram sem seus empregos e foram jogadas para a informalidade, enquanto que o homem não. E isso não aconteceu só no Brasil, nos Estados Unidos também. A mesma coisa em relação à saúde mental. As norte-americanas também estão com 40% a mais da sua saúde mental afetada. Essas contradições, elas se dão de forma justamente porque nós vivemos uma sociedade que não é só Brasil. Brasil, terceiro mundo,
onde as contradições sociais, econômicas e políticas são muito mais acirradas. Eu falo que a miserabilidade em todos os sentidos parece que existe aqui no Brasil. Mas os outros países também. Países de primeiro mundo sofreu. O que nos sobra enquanto Brasil? O que nos sobra enquanto mulher? Nesse sentido, nesse levantamento que nós fizemos sobre todas essas mortes, as mais de 500 mil mortes que perdemos para essa pandemia, quem mais morreu foi a mulher. De cada 100 mil mortes, 140 eram mulheres e negras, enquanto que as mulheres brancas eram 85 para 140. Então, quando a gente fala da mulher, as contradições que ela está sofrendo dentro de casa, a mulher branca tem toda uma opressão, mas a mulher negra tem a sua contradição muito mais acirrada, tanto nas mortes, quanto no desemprego, quanto na opressão e quanto na violência. Os índices mostram que a mulher negra é a que mais sofre as contradições do modo de organização social, que estabelece a violência através do machismo, através do processo patriarcal, que vem com aquele mando e obediência de dominação. E por que isso se acirrou? Corremos atrás de nossas lutas, do nosso profissional, das nossas aptidões, muito mais forte do que o homem, mas só pelo fato dele ser homem, ele já está lá na nossa frente. A estatística, os estudos, a historicidade vai mostrando que nós estamos entre 55% mulheres e 70% homem na nossa frente. Então, nesse sentido, no Brasil, quando temos um governo federal que coloca a mulher como o segundo sexo, que é aquela mulher que não tem condições nem capacidade para gerar a sua vida e produzir tanto igual ou maior ou melhor que o homem, isso é muito triste, porque as estratégias e as políticas públicas de desenvolvimento da mulher e de suas potencialidades é prejudicada o tempo todo. Que nós estamos lutando. Que a mulher, aquela que conseguiu estar em casa, ou até mesmo aquela que foi obrigada a ir trabalhar, mesmo durante a pandemia, no trabalho informal, a começar a se cuidar. Porque quem se ama, se cuida. E quando a gente fala de cuidado, a gente não fala somente do estético. O estético é reflexo de muitos outros cuidados que nós mulheres temos que ter. O cuidado de se olhar e dizer, eu sou capaz. De passar por todas as durezas revolucionárias de ser mãe e identificar momentos, eu sou mulher. De não aceitar relacionamentos tóxicos, abusivos. Mesmo na pandemia que as mulheres, muitas mulheres não podiam nem pegar o celular, o telefone para ligar e denunciar. Porque o companheiro estava por ali, como sendo dono e controlando as suas ligações e controlando seu corpo. Sem contar das delegacias, que estavam funcionando, mas ao mesmo tempo a mulher não tinha nem mobilidade de chegar até ela. Tudo ficou muito mais difícil para a mulher. E nesse sentido, nós queremos dizer sim, que a mulher está respirando, a mulher está movimentando e a mulher está lutando. Não está sendo fácil, não foi fácil. Porque muitas mulheres morreram. O índice de violência aumentou 30%, a violência doméstica. Claro, a mulher fora da pandemia já gastava com o trabalho não pago, que é o trabalho doméstico, 20 horas semanais. Com a pandemia, aumentou 3 horas a mais por dia, enquanto que o homem aumentou 1,7 hora. E nós temos um governo que ratifica isso. Então nós queremos dizer para ele e para todos que nós não morreremos, nós lutaremos. A história nos mostrou isso. Em momentos de mais opressão, é o momento em que mais teve luta. Pode ter todos os desafios, mas estaremos lutando. E cada mulher luta de diversas formas, porque somos diferentes, somos singulares, especiais, guerreiras. Porque uma mulher que sangra e não morre é uma guerreira. Nós também queremos dizer que essa mulher é uma trabalhadora. Contradição entre a nossa sociedade, a organização social que vivemos e o trabalho
essas relações sociais já vêm sendo estabelecidas. E cada vez mais a racionalidade do trabalho vai cada vez minando mais a vida da mulher. E nesse sentido, a mulher está de pé. Tanto é que hoje eu estou falando aqui, hoje nós saímos para trabalhar. Se não é pela luta, a mulher não está presente. A luta é a constituição da nossa vida. Desde quando nascemos até a gente trilhar todos esses caminhos. Mas a gente pode também, dentro de todas essas agruras, transformar as nossas lutas em poesia. Nesse sentido, eu convido a todos para estarem lutando junto com todas as mulheres e homens contra todas as formas de opressão que viemos sofrendo. Mulheres, denunciem, não aceitem nenhum tipo de opressão, de mando e obediência que não seja da sua vontade. Gente, é um vídeo longo, é um vídeo denso. Quem ficou até aqui, parabéns. Se gostou, compartilha. Encaminha para as pessoas que curtem, para as pessoas que comungam disso. Outras não, nem seja para deixar um ponto de interrogação. Mas não dá para não falar da pandemia e não falar da mulher. E ao mesmo tempo, não dá para falar de tudo isso sem falar da sociedade que a gente está organizada, que muitas vezes condiciona e determina as nossas vidas na racionalidade e na contradição do trabalho. Um beijo, um cheiro, toca o sininho e até o próximo vídeo.